Obrigado pelo convite, pastor Gerson, pastor Eloy. Essa casa é a minha casa. A primeira igreja foi onde eu me formei como indivíduo, como pessoa. Minha vida cristã foi toda aqui. Minha infância foi aqui. Então, aqui é a minha casa. Embora eu esteja rodando aí já alguns cantos aí do nosso estado de São Paulo e agora voltando para Minas, mas Juiz de Fora é a minha casa e a primeira igreja é a minha igreja. A gente não deixa, a gente sai do estado, sai da igreja, mas a igreja não sai da gente. Essa igreja não saiu da minha vida, do meu coração, então trago aqui o abraço da Igreja Presbiteriana Vale do Jatobá, lá do Presbitério Oeste de Belo Horizonte, onde a gente tem servido lá desde o início do ano passado. Desde janeiro nós iniciamos a nossa caminhada ali na Igreja Presbiteriana Vale do Jatobá. E fica também aí nosso agradecimento ao conselho da igreja, por estar nos permitindo também compartilhar a palavra do Senhor nesta ocasião. Queridos, eu quero abrir a Bíblia com os irmãos, sem mais delongas, em Mateus capítulo de número 3. Mateus capítulo 3. Mateus 3. E eu vou ler Mateus 3, do verso 1 ao verso 12. Então, você que está na sua casa, nos assistindo aí pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, esteja aí abrindo também as Escrituras Sagradas. Aí você, no seu conforto da sua sala, pode também pegar a sua caneta, fazer as suas anotações com toda a tranquilidade no seu sofá, ou no seu carro, ou seja, onde quer que você esteja nesta ocasião. Então, Mateus capítulo 3, verso 1 ao verso 12, e diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, assim diz a palavra do Senhor. Vou estar orando, pedindo que Deus nos abençoe nesta hora. Senhor Deus, nosso Pai, fala ao nosso coração. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós nesses tempos difíceis, ó Deus, os quais nós todos estamos passando. E, ó Deus, que a Tua palavra chegue aos nossos corações, para que, alinhados a ela, a nossa vida moldada pela palavra, ó Deus, seja tomada pela segurança e pelas provocações que Teu Espírito Santo traz, para nos trazer de volta à Tua presença. E saber que há esperança para aqueles que creem, aqueles que confiam as suas vidas ao Senhor. Peço a Tua bênção, ó Deus, usa o Teu servo, o Teu vaso aqui, ó Deus, como o Senhor desejar. Ó Deus, a palavra é Tua, a honra é Tua, a glória é Tua, o louvor é Teu. Assim oro, confessando os meus pecados e declarando a autoridade do nome de Jesus sobre a minha vida, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero estar compartilhando então esse texto, Mateus capítulo de número 3,
sobre o tema A Mensagem Relevante e Contemporânea de João Batista. Então, é como se fosse um sermão biográfico, aqueles que entendem um pouquinho da técnica de um sermão, né? Quem foi João Batista? Quem é esse personagem? João Batista foi profeta, levado por Deus para fazer a transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Visto o fato de que cerca de 450 anos de silêncio de Deus, em que da parte de Deus não havia sido levantado nenhum outro profeta, Deus levanta nada mais, nada menos que João Batista. João Batista é esse que é levantado como um profeta excêntrico. Havia uma excentricidade na sua roupa, na sua alimentação, comia gafanhoto e mel silvestre, a sua roupa, pele de camelo, assim a Bíblia diz. E lembrando que todo profeta, ele tinha uma missão, e João Batista tinha uma linhagem, visto que seu pai Zacarias era um sacerdote. Havia uma linhagem sacerdotal nesse caso. E João é levantado como um dos últimos profetas, e ele é levantado na seguinte perspectiva. Todo profeta, ele tinha uma tríplice missão: denunciar o pecado, pregar arrependimento e anunciar a redenção, a salvação. Então não há profeta de Deus que se levante que não denuncie pecado. Não há profeta de Deus que não fale, é necessário arrependimento. Não há profeta de Deus que não anuncie que há salvação, que há redenção. Esse foi o ministério de João Batista. João Batista é aquele que se torna o precursor do ministério de Jesus. O próprio Jesus, ao falar de João Batista, disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi igual a João Batista. Todos quantos nasceram, ninguém foi semelhante a João Batista. João Batista tinha um ministério diferenciado. A época em que se descreve esse texto é muito interessante. Seu ministério acontece num cenário que detalha acontecimentos que antecedem, inclusive, o nascimento de Jesus. E alguns detalhes são interessantes. 400 anos em que havia passado entre o profeta Malaquias e o evangelista Mateus nos evangelhos. Nesses séculos, Deus estava preparando Israel e as nações para o nascimento de Jesus, preparando todo um cenário. O sacerdócio, queridos, havia se corrompido totalmente. O sacerdócio havia assumido uma posição muito mais política, muito mais fisiológica, e aliado ao Império Romano, todas as decisões que estavam atreladas ao sacerdócio estavam atreladas aos governantes romanos. Eles eram fisiologistas, digamos assim. E cerca do ano 435, quando Deus levantou o profeta Malaquias, Malaquias foi um dos últimos profetas que Deus levanta para pregar uma mensagem de arrependimento. No capítulo de número 2, verso 1, diz assim: o Senhor adverte os sacerdotes, eis que os reprovarei, a vossa descendência. O Senhor está dizendo: atirarei excremento ao vosso rosto, e nos vossos sacrifícios enviarei sobre vós maldição. O que está acontecendo? Lá no contexto do profeta Malaquias, Deus está aborrecido com a nação de Israel, até porque os profetas haviam tomado uma posição muito mais política, muito mais pagã, e isso aborreceu o coração de Deus. E nós estamos aqui agora diante do fato de que de Malaquias a Mateus, a coisa vai se deteriorando de tal forma que o culto, inclusive o culto, se torna abominável. A coisa foi se deteriorando a ponto de que Deus está agora aborrecido com os sacerdotes. E o cenário que João Batista é levantado num cenário de mudança, onde sai a estola e entra a pele de camelo. Sai o templo, entra o deserto. Sai o sacerdote com a pompa da estola sacerdotal e entra o caniço agitado pelo vento.
sai o cenário do pátio, do altar, do átrio, e surge o deserto, o Jordão. Deus tira o povo do templo. Deus tira o povo do templo. Deus tira o culto do templo. E Deus levanta um profeta no deserto da Judéia, e Deus tirou o povo do templo, Deus tirou aqueles sacerdotes nessa atitude pagã, e levanta nada mais, nada menos que o homem chamado João Batista, filho de Isabel, filho de Zacarias. Quando João Batista inicia o seu ministério, as pessoas ficam confusas. Quem é ele? É Elias? Quem é ele? Ele mesmo diz, não, eu não sou. Perguntaram, quem és tu? Quem és tu? Segundo os sacerdotes, ele diz, eu não sou o Cristo, não sou nem Elias e nem sou o Cristo. Declara-nos quem és. Disse João, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho. Nós lemos Isaías capítulo 40 há pouco, no início do nosso culto. É esse Isaías. Por meio de João Batista, Deus volta a falar com o povo. Então, imagine 400 anos em que Deus não levanta ninguém da parte dele para levar uma palavra às pessoas. 400 anos em que Deus não aceita um culto agradável, porque todo esse paganismo fez com que Deus visse aquilo tudo como algo abominável. E Deus agora levanta alguém para falar, não no templo, mas no deserto. Não com a estola, mas com pele de camelo. É esse João Batista que Deus está levantando, queridos, e que agora, nesse cenário, esse Deus que falou no caos, que Deus, lá em Gênesis capítulo de número 1, quando tudo era sem forma e vazio, Deus disse, haja luz e houve luz. Quando esse Deus vê agora esse povo diante desse cenário terrível, Deus levanta João Batista, porque Deus fala em qualquer circunstância, desde o caos ao deserto. Quando Deus quer falar, Ele fala. Mas Deus diz, eu não vou mais usar essa circunstância do templo, porque há uma ação pagã, há um desvio, há um paganismo, há algo imoral. Eu não aceito. É nesse cenário que Deus está levantando João Batista. Agora Deus muda o foco, levantando esse homem no deserto. Deus tirou o povo do templo, uma nova comunidade estava para surgir. Deus não falava mais na sinagoga, nem nos melhores pontos de Israel. Deus levanta um púlpito no deserto. E nesse púlpito Deus levanta esse homem que a Bíblia diz que é como um caniço agitado pelo vento, nada mais, nada menos que João Batista. Ele não era uma reencarnação, não era uma reinvenção, ele não era uma reencarnação de Elias, ele não era o Cristo, mas esse homem é aquele a quem Deus levanta no poder do profeta Elias. O mesmo Elias que confrontou o pecado de Acabe e Jezabel, e que depois, ainda que ficasse amedrontado na sua humanidade, Deus o renova, o motiva novamente para que pudesse ser usado para anunciar a palavra do Senhor. É esse João Batista que também confronta o pecado de Herodias com a sua cunhada, e não tem medo, denuncia, é pecado. A missão desse homem é tremenda. João é esse que vai confrontar o pecado de Herodes. João é esse homem que diz, não é lícito possuir a esposa do seu irmão. João é esse homem que a Bíblia diz que foi preso por conta da sua postura profética, do seu compromisso com a palavra, com Deus. É esse homem que incomoda, tal qual Elias, mas ele não era Elias, ele era João Batista, mas ele veio no mesmo poder do Deus de Elias. O mesmo Deus que agiu sobre Elias, age também sobre João Batista. E é na prisão que ele tem uma mensagem do Senhor Jesus, porque quando Jesus começa o seu ministério, a Bíblia diz que o Senhor Jesus começa a curar, a libertar. Ele cura os cegos, ele cura os coxos, ele cura os aleijados.
E aí, quando Jesus começa o seu ministério, ele manda que alguém fosse até o cárcere e anunciar para João Batista: João Batista, olha, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e o evangelho do reino, o evangelho está sendo pregado. A missão de João Batista é uma missão tremenda, tremenda. E aí é esse homem, queridos, que Deus está levantando nesse cenário de 450 anos de silêncio, chamado período interbíblico entre Malaquias e o livro de Mateus, num cenário onde Deus está aborrecido, preparando o reino, preparando a chegada de Jesus. Mas esse homem, ele tem uma mensagem contundente, uma mensagem séria. E eu vejo que pastores e igrejas genuinamente bíblicas e comprometidas com o evangelho precisam abalizar seu ministério com o ministério de João Batista. Nesses dias em que nós estamos vivendo circunstâncias da pandemia, nós não temos mais tido a oportunidade de ter o culto presencial. Tempos em que nós estamos refletindo sobre o valor da vida, o significado da vida, o sentido da vida. É preciso que nós estejamos nos levantando no mesmo poder desse Deus que levantou Elias e que levanta também João Batista diante de um cenário como nós temos visto nos dias de hoje. Portanto, a palavra de João Batista é relevante, é contemporânea, e ela se encaixa perfeitamente no que vivemos nesses dias. Não precisamos tirar nada, apenas ler o que o texto diz e aprender o que o texto diz. E é exatamente num contexto em que se levantam os pseudo-profetes, os pseudo-profetas, os pseudo-didascalias, os falsos mestres, os pseudo-apostoles, os falsos apóstolos e os pseudo-cristós, os falsos cristos. É nesse contexto que homens e mulheres que têm um compromisso com a palavra, com o reino de Deus, precisam entender que Deus tem nos chamado para pregar o que João Batista pregou. Doutrinas distorcidas, uma cosmovisão pagã, mudança demonizada, um contexto em que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas, tal qual Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento. As pessoas estão cegas, olhando tão somente para dinheiro, para política, e estão com os olhos vendados, para não enxergarem aquilo que, na verdade, Deus quer que nós enxerguemos. E foi exatamente nesse contexto que Deus levanta o profeta João Batista, e creio, na minha compreensão, que nessa coxa de retalhos que nós estamos vivendo, nesses acontecimentos dos últimos dias, onde nós precisamos buscar a direção de Deus, que Deus tem nos chamado a pensar nesse ministério. No contexto de João Batista, havia todo um cenário preparado para Jesus iniciar a sua caminhada, a sua jornada de 3 anos. Hoje, precisamos pregar e preparar a segunda vinda. Preparar o povo para esse encontro. Preparar as pessoas. Portanto, precisamos reconhecer a relevância e a contemporaneidade do ministério de João Batista. O ministério é marcado por algumas mensagens, e é exatamente em cima disso que eu quero destacar pelo menos 4 aspectos da mensagem de João Batista. A primeira delas, capítulo de número 3, verso de número 2, quando diz que João Batista estava no deserto da Judéia e foi levantado, ele dizia, ou seja, havia um logos, havia uma palavra, havia uma declaração. E a palavra que ele dizia, a mensagem que ele pregava no deserto da Judéia, onde o povo não ia mais para o templo, mas ia para o deserto para ouvir o profeta, para ouvir a mensagem. A mensagem dele era: arrependei-vos. Arrependei-vos. Irmãos, a última vez que alguém havia pregado essa mensagem de arrependimento foi em Malaquias capítulo de número 1, verso 3. Diz assim: o Senhor disse: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, convertei-vos dos maus caminhos. Mas não ouviram e nem atenderam. Ou seja, a Bíblia nos ensinando que lá no livro de Malaquias, Deus está falando com o povo: se voltem para mim, voltem para mim. E a palavra está dizendo assim que o povo não ouviu a Deus. Malaquias é um livro em que Deus está chamando o povo, e gente, parece que o povo está debochando de Deus.
Porque Deus está apontando através de perguntas metafóricas que são feitas no livro, e de alguma forma o povo está dizendo: Senhor, em que nós temos pecado? O povo estava pecando. Senhor, por que o Senhor está olhando para nós dessa forma? Em que temos desprezado o Senhor? O povo estava pecando contra Deus. E o Senhor falando: voltem para mim, arrependimento. E amados, em Malaquias, a controvérsia de Deus com o seu povo era por causa da adoração insincera. Malaquias capítulo 6 fala assim: o filho honra o pai, o servo o Senhor, e se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Os sacerdotes que desprezam o meu nome, e vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Deus está dando a resposta: vocês estão me desprezando porque vocês não estão com adoração sincera. O culto de vocês não é um culto sincero. Então, vejam, a decadência espiritual já havia se instalado desde os dias de Malaquias, e foi deteriorando cada vez mais, 450 anos, deteriorando, e Deus havia levantado João para que João fosse esse, voz do que clama no deserto, para anunciar: arrependei-vos, arrependam dos vossos pecados, metanoia, mudança de mente, mudança de dar meia volta, mudança de direção, mudança de pensamento, mudança de comportamento, e tal qual o livro do profeta Isaías, que lá no seu início, o profeta também havia dito: olha, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono, mas Israel já não sabe quem eu sou. O profeta tinha que pregar arrependimento, e João está aqui nesse cenário. A mensagem relevante, João: arrependei-vos. Israel precisava se arrepender. Jeremias anunciou arrependimento. Jonas precisou ser tratado pelo Senhor, mas a mensagem não mudou. Quando 120 mil pessoas não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda, e Jonas não mudou a mensagem. Ele sabia que Deus era bom. Ele falou: Senhor, eu não vou pregar para esse povo, porque eu sei que o Senhor é bom e pode mudar o coração dele, mas a mensagem é: arrependam-se. E aquele povo se arrependeu. 120 mil pessoas se converteram. Jonas entrou em crise. Mas Deus mudou o coração de um povo arrependido. Agora Deus levanta João Batista e diz ao povo: arrependam-se dos vossos pecados. Tal qual o Senhor levantou Oséias naquele contexto em que Gomer representa a infidelidade de Israel, e Deus está levantando Oséias. Olha, a despeito da infidelidade de Gomer, Oséias está amando Gomer, e de repente Deus está dizendo assim: olha, eu vou ter que levar Gomer para o deserto. Oséias, eu vou ter que levar Gomer para o deserto para falar-lhe ao coração. E levar para o deserto era permitir que Gomer experimentasse as vicissitudes, as maldades de seu algoz, dos seus amantes. E Gomer experimentou a violência, foi maltratada, e ali naquele mercado Gomer estava sendo vendida como se fosse um objeto. Mas ela tinha um dono, ela tinha um senhor, ela tinha o seu amado, mas ela abriu mão do amor do seu amado por conta dos seus amantes. E Deus está falando: arrependam-se, arrependam-se. A mensagem de João Batista é essa, irmãos. A mensagem às igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia: arrependam-se. E eu tenho certeza que nesse cenário que nós estamos vivendo, que abalou todos nós, e que nunca na história da humanidade nós vimos o mundo parar por conta de algo invisível, mas que tem trazido tanta reflexão, não há como nós não pensarmos numa mensagem de arrependimento para o tempo presente, para as pessoas dessa geração. E talvez nós crentes possamos dizer assim: puxa vida, pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Esse negócio de arrependimento é só para os que estão de fora. Eu quero dizer, meu querido, que nós temos uma população absurda de pessoas que já passaram por nossas igrejas e hoje não estão mais. Nós temos muitas pessoas que
provavelmente estejam dentro das igrejas, mas o coração está longe do Senhor. E a parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, é a grande mensagem para nós, de alguém que conhece o Pai, mas prefere o mundo do que o Pai. A mensagem de Lucas 15 é daquele indivíduo que fala, olha, eu quero viver a minha vida, humanismo, eu quero ter autonomia, não preciso do governo soberano de Deus sobre a minha vida, eu quero ter autonomia, eu quero viver do jeito que eu quero. E a gente sabe o fim dessa parábola. Até que aquele jovem entendeu que na casa do pai havia tudo aquilo que ele precisava, e onde ele estava, ele só tinha as alfarrobas dos porcos. Pai, pequei contra o céu, contra ti. Trata-me segundo os teus trabalhadores. Então, essa é uma mensagem também que engloba quem está fora e quem está dentro. Tanto quem está fora da igreja, quanto quem está dentro da igreja. Quantas coisas absurdas nós não temos visto, queridos, no meio daqueles que se dizem povo de Deus e que faz com que nós precisemos nos arrepender, nos voltarmos para o Senhor. Mensagem relevante de arrependimento. Segundo, é uma mensagem que anuncia a chegada do reino de Deus. Porque, subsequentemente, quando João Batista diz, arrependei-vos, ele fala o seguinte, por que o motivo? A razão, porque está próximo o reino dos céus. O motivo pelo qual deveriam se arrepender era por causa da presença do reino de Deus. A frase é curta, mas é contundente. Por que motivo se arrepender? Porque está próximo o reino. E você se lembra que Isaías, capítulo de número 9, do verso 2 ao verso 7, o profeta Isaías anunciou lá bem claramente, quando ele diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Isaías, capítulo 9, está dizendo, olha o povo que estava em trevas viu luz. E essa luz é o Senhor Jesus. E esse governo é do Senhor Jesus. Então, o reino de Deus tem a ver com o nascimento de Cristo. E o próprio Jesus diz que um valente não entra no território de outro valente sem primeiro manietar, sem primeiro anular as ações. E Satanás, desde quando o pecado entrou na raça humana, veio para enganar as nações, veio para trazer prejuízo, somente prejuízo, dor, morte, separação. E o fato é que Jesus vem como descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente. E agora João está anunciando, olha, o reino está próximo. E esse reino tem a ver com Jesus. Esse reino tem a ver com o Messias prometido. O reino, portanto, ele se confunde com o próprio Cristo. Falar de Jesus é falar do reino de Deus. Falar do reino de Deus é falar de Jesus. Então, como alguém pode dizer, eu me arrependi e não ter compromisso com o reino? Eu me arrependi, mas não tenho compromisso com Cristo. Impossível. A meia volta nos faz voltarmos para a direção de Cristo, para a direção da palavra dele, do ensino dele. Então, quando o reino do céu chega, nós somos inseridos na paz de Cristo, na salvação de Cristo, no perdão que Cristo nos concede, na justiça, em todos os benefícios e bênçãos espirituais. Portanto, crer e viver na perspectiva do reino é viver com a esperança futura de um Deus que salva, de um Deus que liberta, de um Deus que trata, de um Deus que nos abençoa. Aí o próprio Jesus vai nos ensinar. Buscar, pois, primeiro o reino. Buscar o reino é buscar a Ele mesmo. Buscar a Cristo é buscar o reino. Então, como é que eu posso pensar em arrepender sem pensar no reino? É óbvio. O arrependimento vai te inserir no reino. Inserido no reino, você vai ter os olhos voltados para Cristo. Mas, amados, muitos de nós talvez não estejam com os olhos voltados para Cristo. Muitos de nós talvez já esteve com os olhos voltados para Cristo. Muitos de nós talvez, de alguma forma, foi atraído por outros motivos, outras razões. E quando somos atraídos por outras razões, nosso coração pode não ser mais
aquele coração voltado e centrado na palavra do Senhor, no próprio Cristo, no Evangelho. E é nesse sentido que voltar, arrepender, dar meia volta, é também voltar para Jesus. E será que esse vírus, será que esse cenário de confusão mundial não tem afetado a sua mente, seu coração, para pensar de que Deus esteja permitindo tudo isso para trazer-nos também de volta? É por isso que Jesus traz para nós a mensagem em Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu tenho certeza que nesses dias, aí como alguém que também trabalha como área da saúde humana, com a psique, tem muita gente angustiada, muita gente ansiosa, muita gente temendo o futuro. E com a palavra de Deus exposta, ela pode ouvir essa mensagem, ouvir o convite de Jesus, para que encontre o caminho de volta. E o caminho de volta, queridos, é o reino do Senhor, é um caminho de arrependimento. Terceiro, é uma mensagem relevante porque nos desafia a produzir frutos dignos de arrependimento, que é exatamente o que nós encontramos lá no verso 10. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que é isso, pastor? O que é isso? As autoridades religiosas estavam dizendo para João, nós temos por pai, e remeteram a figura de Abraão, o patriarca. João, nós temos por pai Abraão. Eu vou usar uma expressão mais coloquial para tentar entender a fala de João e a resposta de João. E João diz assim, e daí? Nós temos por pai Abraão, e João diz, e daí? Talvez algumas pessoas possam dizer o seguinte, pastor, mas eu sou membro da igreja há muitos anos, e daí? Pastor, eu sou da terceira, quarta geração de crentes, e daí? Eu sou zeloso na doutrina, e daí? E daí? João está dizendo, olha, produzam frutos dignos de arrependimento, o machado já está posto. Por que João está dizendo isso, queridos? Porque ainda que alguém faça tudo, se não houver arrependimento, se não houver uma conversão sincera a Cristo, ao reino de Deus, a produção de frutos dignos de arrependimento não vai acontecer. Se não houver essa mudança espiritual de entendimento, de mente, de coração, de comportamento, de atitude, não há como produzir frutos dignos de arrependimento. E os saduceus estavam dizendo, nós temos por pai Abraão. Ah, é? Legal. Mas vocês estão produzindo frutos dignos de arrependimento? Porque quem não tem vida com Cristo não produz frutos dignos de arrependimento, não consegue compreender a sua vontade, não anda conforme o seu querer. E é por isso que o Senhor nos desafia, queridos, a termos uma mudança. E João chega a dizer o seguinte, que ainda que eles fossem como que um coração de pedra, Deus poderia suscitar daquelas pedras algo novo. Tal qual Ezequiel nos ensina, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Por quê? Porque o Senhor quer que nós produzamos frutos dignos de arrependimento. E frutos dignos de arrependimento é uma vida de piedade, onde o fruto do Espírito é manifesto, onde o caráter de Jesus aparece mais em nós do que a gente mesmo. Virtudes como bondade, fidelidade, paz, mansidão, benignidade, todas aquelas virtudes e benefícios espirituais, por meio da graça,
como ações da graça sobre a nossa vida, é que vão nos dar essa robustez espiritual para nós vivermos a vida cristã e produzirmos não um fruto do mundo, mas frutos dignos de gente que se arrependeu e olha para Jesus e vive para Cristo e agora anda na sua presença. Portanto, João nos desafia isso, a produzir esses frutos dignos de arrependimento. E se olharmos para os nossos dias, irmãos, com o surgimento da Covid, nossos olhos verão talvez o aspecto político, a saúde, o emprego, mas lembremos do que o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 17, quando ele disse que o juízo começa pela casa de Deus. João capítulo de número, 1 Pedro 4, 17 fala assim, o juízo começa pela casa de Deus, e é chegada a hora. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então presta atenção no que a Bíblia diz para nós. Se o Senhor está nos chamando para o arrependimento e olharmos para Cristo, Ele espera que nós produzamos frutos dignos dessa vida centrada em Cristo. Mas se de alguma forma nós não vivermos isso, Ele diz que uma hora ou outra Ele vai levantar a vara da disciplina, correção. E aí a correção, ela não começa com o mundo. A correção não começa com o mundo. O mundo não está preocupado com o que Deus está fazendo. Mas o crente deve estar preocupado com o que Deus está fazendo na história do mundo desses dias. E nesse sentido, o juízo, ele não começa com ímpios, mas vem com aqueles que conhecem a Cristo. E percebam que essa pandemia é um fruto de um vírus manipulado, ou se foi falta de higiene lá dos asiáticos ou não, nós não sabemos ao fato o que aconteceu. As teorias são levantadas. Mas o fato é que esse dano mundial não nos poupou. Não poupou você, não poupou a mim. E é tão real que um dos primeiros casos de alguém afetado por esse vírus foi um médico cristão, irmão nosso na fé. O vírus é real, a letalidade é real, mas dentro de um certo sentido nós temos que perceber que a igreja talvez ela esteja sofrendo com tudo isso. Os crentes estão sofrendo com tudo isso. E aí nós temos que começar a pensar se tudo isso que tem nos acontecido não seja fruto também da disciplina de Deus, da correção de Deus, mas também um ato de misericórdia do Senhor, porque o Pai que disciplina é o Pai que ama. Nós não estamos conseguindo ter nossos cultos, nossos encontros presenciais. Estou aqui com talvez 10, 12 pessoas. A minha igreja também está assim. Vou lá, faço culto com 4 pessoas, 5 pessoas. Nós não temos tido a ceia. Aí ficamos naquela angústia, vamos ter a ceia, não vamos ter a ceia? E biblicamente nós não encontramos respaldo para fazer uma ceia virtual. Eu, pelo menos, não encontro. Mas eu fiquei pensando nesse cenário, porque quando alguém é disciplinado, pelo menos na nossa igreja, na IPB, tal pessoa é privada de participar da ceia até que dê provas de arrependimento. E volte a valorizar aquele momento especial, onde há uma união mística do crente com Cristo, e onde através desse sacramento nós podemos desfrutar da nossa comunhão com o Senhor e a nossa comunhão uns com os outros. Nós estamos sendo privados disso, desse meio importante de graça, de comunhão, do repartir o pão, do repartir o cálice. Queridos, então, se nós olharmos para esse cenário que o juízo começa da casa de Deus, é um ato de disciplina, de correção, para nos trazer de volta por meio do arrependimento, para nós voltarmos a nossa vida para o Senhor Jesus, para produzirmos frutos dignos de arrependimento, mas também um ato de misericórdia, dando-nos uma oportunidade de corrigir o que estamos fazendo de errado.
É um fruto digno de arrependimento que está relacionado com todas as manifestações da bondade de Deus, da misericórdia, da ação do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E nos dias de João Batista, o sacerdócio havia dado as costas para o Senhor. No entanto, foram os sacerdotes que autorizaram, que assinaram embaixo a prisão e o sentenciamento de Jesus. Um tempo em que não havia sacrifício, o paganismo entrou, a corrupção entrou, e o único caminho para voltar para Deus era o arrependimento. E eu não tenho dúvidas que a mensagem do Senhor continua sendo contundente. Arrependam-se. Olhem para o reino. Produzam frutos dignos de arrependimento. João disse que o seu batismo não era para a salvação, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O desvio de 4 séculos e meio seria corrigido com mudança de vida, centralidade no reino e um novo estilo de vida. Vida que glorificasse o Senhor através das manifestações bondosas do Espírito, provocando e criando no coração daquela geração de crentes do primeiro século uma nova vida. E por fim, a mensagem de João Batista, ela é contundente, ela é relevante, porque é uma mensagem de juízo. Quando João diz assim, lá no verso de número 10, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz fruto, é cortada e lançada ao fogo. Interessante, irmãos, que a mensagem de João, ela contrasta. Ele começa falando de arrependimento, ele começa falando de reino, ele começa falando dessa produção de frutos dignos, desse arrependimento, mas no final ele está falando de juízo. Contrasta. Primeira chamada, arrependimento. Isto é amor, isso é graça. Como Osés em relação a Gomer. Ela trai, age com dissimulação, infidelidade, e Osés diz como Deus, eu amo essa mulher, como o Senhor nos ama. Mas é uma mensagem de juízo e de julgamento e de condenação. O Deus que ama é o Deus que também manifesta juízo. Um Deus que é misericordioso também manifesta sua ira. Ele absolve, ele justifica, mas também ele estabelece juízo. E aqui no verso de número 11 de Mateus, capítulo de número 3, quando ele fala assim, está posto o machado. Está posto o machado. O texto contrasta porque aqui cessa a misericórdia e vem a ira. Cessa a compaixão e vem o juízo. João chega a dizer que a descendência de Abraão, tal qual os sacerdotes diziam, olha, puxa vida, nós somos descendência de Abraão. Ele falou, ok, mas o machado está pronto, viu? O dia da ira, ele se aproxima. E não traz uma palavra de misericórdia. Ele não traz mais uma palavra de compaixão, mas uma palavra de condenação. Virá com ele, e virá um juízo iminente. Não sabemos quando. Mas o que nos espera à frente é o juízo. Não sabemos quando. Mas o que nos espera à frente é o juízo. Salmos 98, 13 diz assim, vem para julgar a terra. Julgará consoante as suas iniquidades. Juízo sobre justos e injustos. A questão é, o tempo, ele está indo contra todos nós.
O tempo está indo contra todos nós, mas principalmente contra aqueles que não andam conforme o Evangelho. O tempo está indo contra todos, mas principalmente contra aqueles que não abrigam o coração para Cristo e não vivem uma vida com o Senhor. O tempo está próximo. Não mais um tempo de compaixão, mas um tempo de juízo. Está à nossa frente. À nossa frente. João capítulo 15, verso 7, fala que Jesus, quando fala da videira, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e ele fala, vós sois os ramos, e todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Juízo. Mateus capítulo 7, verso 19, é uma repetição do texto aqui, porque fala também da árvore que não produz fruto, que ela é cortada e lançada ao fogo. Lucas capítulo 3, verso 9, fala também do machado. O machado está posto. Para que serve um machado? Ele serve para cortar. Apocalipse capítulo 1, capítulo 28, verso 1, fala que o Senhor vai lançar no lago onde arde fogo e enxofre. Ele fala a lista de comportamentos, atitudes e pessoas que agem conforme aqueles princípios, mentirosos, covardes, todos quantos vivem uma vida dissimulada. Então, o que nos espera é o juízo. O dia da ira, ele se aproxima. Por isso, a mensagem de João Batista é uma mensagem relevante, porque Deus salva, mas Deus também pune. Deus pune. E eu concluo esta fala. Visto que o Senhor pune, e que o que nos espera à frente é o juízo, é hora de nós começarmos a avaliar a nossa vida, como nós estamos vivendo. Deus fala pela palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus fala pelo seu Espírito. João fala que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus nos fala pelo Filho, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje nos fala pelo Filho. E Deus fala pelas circunstâncias. Apocalipse, quando diz assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha. Então, você que me vê, você que me escuta, Deus está falando pelas circunstâncias. Deus está falando pelas circunstâncias. E se você concordar comigo, as circunstâncias não são favoráveis a nós. Não são favoráveis aos empresários, aos governantes, aos estudantes, aos casais, aos projetos que cada um de nós tinha de viagem, de trabalho, de estudo. As circunstâncias foram todas alteradas. Então as circunstâncias nos falam, muitas portas foram fechadas. Por mais que haja um dedo humano nisso tudo, nada acontece sem o governo e a providência de Deus. Deus está falando pela circunstância. E diante desse cenário em que Deus está fechando o cerco, daí a entendermos, queridos, que esse cerco, essa circunstância que está sendo, onde todos nós estamos sendo encurralados de alguma forma, também é um tempo de misericórdia, porque o sofrimento é a trombeta de Deus. Deus fala por meio da dor. A dor nos aproxima, e essa dor, se ela não nos aproximar de Deus, Deus tem misericórdia de nós. Mas também é um tempo para que os que têm ignorado a Deus possam avaliar as suas vidas. Pessoas que estão vivendo longe do Senhor, voltarem-se para o Senhor. O fato é que nossas forças estão se esvaindo. Do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional. Encurralados, enfraqueceremos. E se a nossa busca não for ao Senhor,
E se nós não buscarmos conforto no Senhor, certamente seremos fadados ao fracasso. E pior do que fracasso econômico, fracasso político, fracasso social, é o fracasso espiritual. Pior de todos os fracassos. Do econômico, do social, do político, pior é o espiritual. Porque o fracasso espiritual dará um destino eterno. Por isso o Senhor tem nos chamado de volta. Arrependei-vos. Deus está nos dando uma oportunidade para voltarmos para Ele. Semana passada alguém fracassou. Deixou um bilhete. Perdi a minha confiança nos homens. Perdi a confiança nos governantes. Orem para as crianças. A humanidade não deu certo. E a humanidade não vai dar certo se ela olhar tão somente para os homens e não tiver os olhos para Deus. Sua vida não vai dar certo se você tiver os olhos nos homens e não tiver os olhos em Deus. A sua vida não vai dar certo se você não se arrepender, se aproximar de Jesus, produzir fruto digno de arrependimento e aguardar o futuro, a vida vindoura, onde Jesus vai dizer para você: vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa compreender a relevância da mensagem de João Batista. Releia esse texto. Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Busque entender a força que esse texto tem para produzir em nós algo novo. E após essa pandemia, quando isso tudo acabar, sermos, sobretudo, uma igreja fortalecida, com uma mensagem relevante, que desafia as pessoas ao arrependimento, aproximarem-se de Jesus e, ao mesmo tempo, terem esse fruto digno de arrependimento e se prepararem para a vida vindoura. Que Deus possa nos abençoar e a sua graça permanentemente sobre nós nos trazer de volta a sua presença. Vou orar e passo a palavra ao pastor. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo de reflexão, de meditação no Evangelho. Abençoa, Pai, para que as pessoas que estão aqui conosco, bem como os que estão nos assistindo, sejam ricamente abençoados e produza nesses corações esse arrependimento tão necessário que é o caminho de volta para o Senhor. Queremos voltar, Senhor, como igreja para o Senhor. Queremos voltarmos, ó Deus, para o Senhor Jesus. E tal qual cantamos aqui, que, ó Deus, nem dor, nem sofrimento, nada há de nos separar do Teu amor. E se porventura, em algum momento, Deus, nós nos separamos do Senhor por conta do pecado, por conta da nossa obstinação, traga-nos de volta, Senhor Deus, a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado pelo privilégio de pregar aqui nessa igreja, como disse, é a minha igreja, minha casa. Deus esteja abençoando a vida de todos vocês.